Mengão, vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão com o SBT Esportes Rio. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Pessoal, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Isso pode fazer diferença. Agora, o meu outro ponto, e aí é uma crítica, é em relação à arquibancada. Porque o Flamengo não pode jogar para 31 mil pessoas e ter dois setores fechados, como a gente viu ontem no Maracanã. E fazendo assim, uma busca rápida, no Flamengo Juventude da temporada passada, deu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no Maracanã. Fui ver o preço médio do ticket, R$50. Esse ano, mesmo o Flamengo Juventude, metade do público. O preço médio R$ 75,00, ou seja, é uma valorização, me corrija se eu estiver errado, de 50%. Não sei te corrigir. É isso, é de 50%. Eu fiz essa conta várias vezes, então é isso. Para fazer vídeo pro meu canal. Tá bom, de 50%. Pedro, então, então confiando. É a minha única crítica, porque de Porque fato... é o preço do ingresso ou o torcedor? Ah, o preço. O preço do ingresso, Claro. obviamente. Tanto é que ontem a gente pôde ver no Maracanã os torcedores xingando o presidente Bappe, fazendo protesto, pedindo para diminuir o ingresso. Eu entendo a diretoria que está tentando fazer a conta fechar, quando fecham o setor justamente para diminuir o custo da de operação operação. do Maracanã. Todo estádio faz isso, exatamente. Aí está tentando fazer a conta fechar. Só que eu acho que precisa pensar numa outra forma para não prejudicar o público. Porque o público não pode ser prejudicado, o torcedor rubro-negro não pode ser prejudicado. E a partir do momento que o Flamengo joga para apenas, e eu vou considerar apenas 31 mil pessoas, porque o Flamengo, se a gente for pegar a média de público na temporada passada, era para mais 50 mil pessoas no Maracanã. Pro tamanho do Maraca, 31 fica com aquela cara de vazio. É, né? dois setores fechados. Então, essa é a minha única crítica em relação à noite de ontem. Por isso que eu boto aí uma noite quase perfeita, entre parênteses. Então... mas dentro de campo não tem como. Eu já... Não tem como achar uma crítica. Vocês estão percebendo que isso é um movimento muito forte no futebol brasileiro nessa temporada, deu uma piorada? Vocês estão desde os estaduais, mas a gente acha que é o estadual. Inclusive, a gente viu Flamengo e Grêmio, por exemplo, recentemente. A torcida do Grêmio não compareceu, mas ingressos caros. O jogo do Palmeiras não estava vazio? Sim. O jogo do Palmeiras com o Corinthians? Flamengo, Palmeiras lá na Rua Barueri, na Arena Barueri. Fazer um time como é o do Flamengo não custa barato. Isso a gente consegue entender. Produzir esse espetáculo que o Flamengo produziu ontem também não custa barato. E a gente consegue entender que no mundo do futebol a questão da conta tem que ser fechada. Agora, eu me pergunto se a diretoria prefere ver o Maracanã lotado, mesmo com ingressos mais baratos, ou prefere fechar setores. Eu acho que essa resposta é muito simples. Não, o Bappe já falou sobre isso. É simples essa resposta. Falou. Ele prefere do jeito que tá, entendeu? Fechar e que tá errado. É. Desculpa, tá errado. É porque o que acontece? Aí eu acho que é o pensamento dos clubes que estão tentando se modernizar, e o Flamengo foi um dos primeiros do Brasil a fazer isso. Eles querem reforçar o seu sócio, e aí eles não acham justo com o cara que paga o sócio e é o cara que ajuda efetivamente ao Flamengo, ele tem aquela garantia, o ingresso mais barato. Só que aí você elitiza um esporte que é um esporte popular. E o Flamengo é um clube popular. Gente. E eu já falei várias vezes aqui nesse programa, e eu entendo o olhar do Flamengo, porque é a renda do clube mesmo. Eu entendo também. Eu entendo, Só porque... que eu acho que eles precisam se reunir para chegar a algo melhor. Mas vamos pensar numa coisa, Veneza. Faz um sócio mais barato. Não, faz um setor. Olha, vocês já foram no Carnaval? Sim. O Carnaval é uma avenida onde tem gente que pagou R$10 mil e tem gente que pagou 30. Tá vendo o mesmo espetáculo, só que um com um conforto ali e o outro sem um conforto. Mas o espetáculo que é do povo, todo mundo pode assistir. Por que no futebol não tem isso? Sei lá, 4 mil ingressos, um cantinho do Maracanã, eu não sei, do estádio. Bota um preço popular, vai fazer fila. Mas você vai dar oportunidade pro povo que gosta do Flamengo, que é rubro-negro. A gente já viu outro dia um menino que trabalha na porta do Maracanã, ele nunca entrou no Maracanã e viu o Flamengo jogar. Fernanda, e não é só o Flamengo não, tá, gente? A gente tá usando o exemplo aqui, mas são todos os... Eu acho que é esse campeonato brasileiro, porque tem vários jogos com estádio vazio. Eu acho que tem Vários, outro ponto principal, isso. que é o seguinte. Ontem foi fácil pro Flamengo, no sentido do Flamengo fez parecer fácil.
Sendo que vão ter jogos em que o Flamengo vai precisar dos 50, 60 mil, Perfeito. gritando o tempo inteiro. Então, até esportivamente, ter o estádio lotado vai ser interessante pro Flamengo. Então, assim, beleza, ontem foi tranquilo, mas contra o Central Córdoba, talvez não tenha sido tão tranquilo. Quando enfrentar o Palmeiras no Maracanã, prefere jogar para 30 ou para 60? É mais ou menos isso. A conta tem que ser essa. Isso tem que estar incluído na conta. Que esportivamente a torcida do Flamengo faz e sempre fez a diferença. E qualquer torcida do Brasil. Até porque o estilo da torcida muda, né? Porque a gente Muda, pode sem ver contra dúvida. o Central Córdoba, o Flamengo tomando de 2-0 no intervalo e as pessoas tirando selfie. E assim, eu não vou ficar aqui criticando, mas o estilo Eu muda. entendo. Em outros tempos, a gente viria um torcedor apoiando, Sim. criticando, É outro talvez. perfil, né? É outro perfil. Eu não quis falar isso porque eu não tenho lugar de fala. Mas isso também está incluído. É, isso, claro. É a Exatamente. selfie, ué. Esse é um assunto que dá um bom papo aqui. E o povo gosta porque a gente faz um programa aqui de TV aberta bem popular. A gente fala para os 4 grandes do Rio de Janeiro. E o povo às vezes fica chateado. Na hora que Vene falava, já apareceu um Twitter ali de um torcedor concordando com o Vene Casagrande. Chegou a minha vez, Vene. Botafogo ficou no empate com São Paulo. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. A freguesia em dia, Vasco tem jejum de 10 anos sem vencer o Flamengo no Brasileirão. O Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco da Gama neste sábado, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o mais querido confia no jejum do time rival de 10 anos sem vencer o Clássico dos Milhões no Brasileirão. Em resumo, a última vitória do Vasco contra o Flamengo em um campeonato brasileiro aconteceu em 2015. À época, o Cruz Maltino venceu o rubro-negro nos 2 turnos da competição. 2015, pessoal. Tá contando só o Brasileirão, né? Esses 10 anos de invencibilidade. Dessa forma, em junho daquele ano, o rival superou o Flamengo por 1-0 no primeiro turno. Posteriormente, no fim de setembro de 2025, o Vasco venceu o Flamengo no Maracanã por 2-1, com gols de Nenê e Rodrigo no retorno do Campeonato Brasileiro. Esta, portanto, foi a última vitória do rival de São Januário diante do mais querido. No ano mencionado, inclusive, o Cruz Maltino foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. O Vasco, vale ressaltar, ficou um bom tempo sem enfrentar o Flamengo no Brasileirão, justamente devido ao rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2020, por exemplo, o rival de São Januário caiu pela última vez e só voltou à elite do futebol nacional em 2022. Cabe destacar que o Vasco já foi rebaixado à Série B do Brasileirão em 4 oportunidades e disputou 5 temporadas na 2ª divisão. O primeiro rebaixamento do adversário carioca foi em 2008, no qual o time subiu no ano seguinte. Posteriormente, o Cruz Maltino caiu em 2013 e 2015 e também voltou nos anos subsequentes. Por fim, a última queda do adversário foi em 2020, quando voltou à Série A apenas na edição de 2022. De 2025 até 2025, Flamengo e Vasco disputam 14 jogos do Brasileirão. Deste, o mais querido venceu 7. Além disso, as equipes empataram em 5 oportunidades. Por fim, o clube de São Januário só venceu em 2 oportunidades. Dessa forma, o retrospecto é mais do que favorável ao rubro-negro, que tem 61,9% de aproveitamento diante do adversário carioca. Agora, o Flamengo e Vasco disputam a 5ª rodada do Brasileirão neste sábado no Maracanã, com o mando do time de São Januário. O Clássico dos Milhões acontece a partir das 6h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da coluna Fla. É isso aí, torcedor do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Valeu!